Bem-vindos! Eu sou a Van e retornei finalmente com novas edições da coleção Karl Barks, né, da biblioteca Karl Barks completa, porém edições americanas da Fantagraphics, que eu consegui adquirir aí na Prime Day, que tivemos recentemente aí na grande loja lá da Amazon, né? Então teve um bom desconto de importados, até 40%, né, o cupom. E eu, por curiosidade, né, eu estou fazendo a coleção em português, né, a coleção brasileira aí do Karl Barks. Já fiz vídeos aqui, né, vou deixar aí nos links dos primeiros comentários, que no primeiro comentário já fiz um vídeo mostrando a coleção, os 20 volumes que foram lançados aqui no Brasil pela Panini. Foi uma coleção que começou com Abril, né? Depois passou, Abril encerrou, né, as atividades. A Panini depois assumiu, né, continuou a coleção e reeditou, né, relançou as edições antigas da Abril. Então eu vou deixar aqui um vídeo mostrando a coleção e também um vídeo onde eu comento aí sobre a possibilidade de relançamento dessas histórias, né? Também aqui do Dom Rosa. A Disney recentemente aí teve uma pequena treta aí com o Dom Rosa, até onde sabemos, né? Onde alguns capítulos da saga do Tio Patinhas seriam reeditados ou não relançados pela Disney devido a alguns personagens caricatos ali, né? Que ainda existiam na época ali desta história, né? Então vou deixar aqui no primeiro comentário esses dois vídeos para vocês assistirem depois, mostrando a coleção e como isso, essa questão do Dom Rosa, claro, pode influenciar também o relançamento da Disney, né, da coleção Karl Barks, certo? Então vamos conversar um pouquinho aí. Vou mostrar essas edições da Fantagraphics, já vou mostrar aqui uma diferença de tamanho. Aqui nós temos a edição da Panini, né, ela segue, a edição da Fantagraphics segue, claro, todo o projeto editorial, né, mas o tamanho aí, em comparação, a edição da Fantagraphics é maior. Bem-vindos, eu sou a Van e vamos conversar hoje sobre o futuro da coleção Karl Barks aqui no Brasil. Bom, esta foi então a última edição aí, lançada pela Panini em 2022, começo lá de 2022, Folias Aéreas, e depois disso não tivemos mais, né, a Panini nesse momento aqui estava acompanhando a coleção americana, né, da Fantagraphics, e depois disso a Fantagraphics continuou lançando alguns títulos e a Panini está com uma questão aí de renovar ou não o contrato com a Disney para continuar lançando aqui no Brasil não só a coleção Karl Barks, né, a coleção Dom Rosa saiu completa, aí os 10 volumes, mas outros, né, a Panini estava lançando vários títulos aí da Europa, né, os graphic novels do Mickey, outras coleções, além da coleção Karl Barks, que ela parou, né? E nós temos uma questão na Panini agora, eles estão trocando de editores, né? Tivemos mudanças aí na chefia aqui do Brasil, na administração aí, os editores, chefes aí da Panini, nós tivemos algumas alterações, né? Com o Léo aí, que era alguém que era muito interessado em manter essas coleções Disney, né? Ele não está mais no Brasil, aqui no comando da Panini, aqui na América do Sul. Então, nós não temos ainda uma previsão, né? Não temos um posicionamento oficial da Panini se esse contrato com a Disney será renovado, aí, estendido ou não. Então, existe a possibilidade da coleção Karl Barks continuar, mas até o momento não temos nenhuma posição oficial aí pela Panini, né? Então eu adquiri no Prime Day aí uma promoção de importados, um desconto grande aí, cupom de 40, quase 40%. Então eu acabei adquirindo aqui Donald Duck, né? É sempre uma edição do Tio Patinhas e uma do Donald, né? Com essas histórias aqui. Inclusive, uma delas eu já tinha lido, né, na infância, ali no Almanac Disney, aqui no Brasil. Então, é Duck Luck, Sorte de Pato,
E do Tio Patinhas, né? Uncle Scrooge, The Golden Nugget Boat, né? O barco aí das pepitas de ouro. Então, sempre uma edição do Pato Donald, tem uma do Tio Patinhas, né? Aqui está a Maga Patológica, né? Mágica de Spell. Que aqui nós temos a história onde ela consegue a moedinha número 1 lá do Tio Patinhas, né? Enganar o Tio Patinhas. Vem aqui, inclusive, com uma pequena falha, né? Questão de transporte aí. E aqui vocês estão vendo que é a mesma Fantagraphics, né? Como eu disse, só é um pouquinho maior, né, do que a edição brasileira aí, que a Panini seguiu, né, o modelo editorial o projeto da Abril, né? A minha coleção, se vocês assistirem depois o vídeo lá, minha coleção já está meio Frankenstein, né? Começou com as edições da Abril, todas as que a Abril lançou, depois eu continuei na Panini, não renovei, né? Não troquei as edições. A Panini fez um trabalho muito legal em renovar, né? Em relançar, porque as edições da Abril não estavam mais todas disponíveis, né? E eu vou já folhear daqui a pouco esta edição aqui para mostrar para vocês como é o projeto por dentro. Mas antes só vou comentar aqui, eu vou comentar as histórias também um pouco. Mas vou mostrar rapidamente como está a coleção lá fora. Então, eu adquiri, como eu disse, no Prime Day, né, com um belo desconto. Então, nós temos aqui as edições já lançadas, né, na página aqui da coleção. The Complete Carl Barks Disney Library. E aqui nós temos a listinha americana, então, né? Então, nós temos aqui o lançamento, ó, 25, a edição 25, perdão, é o 25º volume, mas na coleção é o volume 4, né? Que será lançado em 10/10 deste ano, né? Donald Duck, Maharaja Donald, né? O Donald Marajá, né? Indiano, do período de 46 a 47. Todas as edições nessa média aí de 200 páginas, né? 200 e poucas páginas. Aí nós temos depois também já lançados aqui essas edições que eu peguei nesse 2021, que é o Balloonatics, que é a edição Folias Aéreas aqui da Panini, né? E aí nós temos o volume 26, que é o Golden Nugget Boat, que é este que eu adquiri aqui. Nós temos aí o volume 27, que é o Duck Luck, Sorte de Pato, que é do Donald. E aí nós temos aqui 20/6, também foi lançado do Tio Patinhas, A Caverna de Alibaba. Já vou mostrar essa aqui na Amazon, a capa. E aqui no Brasil, o último lançamento, aqui nós temos a lista da Panini, né? A última então foi Folias Aéreas, aí o volume 25, né, de 2022, fevereiro aí de 2022. Aproximadamente, não tem ainda na página da Fantagraphics, né, da editora, um número já final aí, mas estima-se que serão em torno de 30 volumes para a coleção completa. Então, nós tínhamos 20 volumes já lançados pela Panini, e agora temos mais esses 5 aí, né, já lançados ou em pré-venda, né? Aqui, por exemplo, está em pré-venda na Amazon, né, o do Pato Donald, né, o Donald Marajá, volume 4 da coleção, né? Previsto aí pré-venda para 10 de outubro, né, deste ano. Como eu disse, eu paguei um valor bem menor do que este aí na promoção. Então, este aqui está na pré-venda, né? Olha aí que capa bonita, né? O Donald Marajá, aqui no castelo, aí no Palácio Indiano. Quem jogou aí o jogo do Mega Drive, do Pato Donald, né, vai talvez lembrar um pouco aí desta... Tinha uma fase lá nos Palácios Indianos, no jogo, me fugiu o nome agora, do Pato Donald lá, a versão dele é do Indiana Jones, né, o jogo do Mega Drive. Me fugiu aqui agora o nome, se eu lembrar depois eu já comento. Inclusive tem gameplay aqui no canal, e agora me fugiu aí.
né? História que inclusive tem os sobrinhos também, é o Donald e Indiana Jones, né? Quackshot é o nome do Quackshot. Certo? Então, este aqui é o volume 4, que está em pré-venda. E aí nós temos... esse aqui são as caixas. Né? A Fantagraphics tem algumas caixas também. Vamos manejar. Aqui é a Caverna de Alibaba, isso já está disponível. É o Tio Patinhas, Caverna de Alibaba. Este é o volume 28. Foi lançado já agora em junho, né? Esse eu não adquiri, a Caverna de Alibaba. Aí uma capa bonita também, o tesouro aí de Alibaba. Então, esses dois aqui já estão, né? Um já está disponível, né? Para venda na Amazon. E o outro está em pré-venda para outubro. E aqui, os que eu adquiri, né? Aqui o barco de ouro, né? As pepitas de ouro, né? Também eu peguei um valor bem menor do que esse aí na promoção, né? Eu não tinha... Todos estão nessa média aí de 200, 220, 230 páginas, né? Como é a edição que foi lançada aqui também, né? Como eu disse, a diferença está só mesmo no tamanho, né, da edição da Panini. Então não temos uma posição oficial aí da Panini se essas versões aqui serão lançadas né, aqui no Brasil ou não. No momento, até o momento que eu estou gravando este vídeo, a Panini não anunciou a renovação aí de contrato com a Disney, né? Inclusive, essas edições estão em promoção aí, em queima de estoque, né? Para quem estiver interessado. Né? Essas edições da Panini estão não só a do Karl Barks, mas as do Dom Rosas, que ainda estão, no caso, em estoque, né? Estão com um preço bem bom para quem tem interesse aí em completar a coleção. E agora vou folhear um pouquinho este Duck Luck. Aqui nós temos a Vovó Donalda, uma história, inclusive essa história do Homem das Cavernas aqui, eu lembro de ter lido no Almanac Disney. Eu vou folhear um pouquinho para mostrar aí como é essa edição da Fantagraphics, comparado aqui com a nossa edição brasileira. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou mostrar um pouco aqui então, né? Vamos folhear aí um pouco essa edição da Fantagraphics aí, né, deste volume Donald Duck, Duck Luck aí, né? Sorte de pato. Então nós temos a capa aqui, os desenhos clássicos aí do Karl Barks, né? Vovó Donalda, Margarida, o sortudo Gastão. Aqui atrás nós temos, como na edição nacional aí, né? As principais histórias, né? Icebergs at Sea, né? O teleporte aí do professor Pardal, e Capturados por Homens das Cavernas. Esse aqui eu li no Almanac Disney. E aqui nós temos também algumas, né, desenhos, né, mostrando aqui um pouco das histórias. Aqui o texto, aqui embaixo, né, seguindo também o projeto editorial que foi usado aqui no Brasil, né, com uma pequena biografia aqui do Karl Barks. E aqui, claro, né, o logo aí da Fantagraphics, a edição americana, né. Vamos abrir aqui então, né, aguarda aí. Como eu disse, a editora Abril começou lá atrás, seguindo bem o projeto editorial aí. Donald Luck, by Karl Barks. Aqui nós temos os sobrinhos, né? Aqui todo o expediente. Então aqui da Fantagraphics, com 2023. Este é o volume 27 da coleção, né? Da Complete Karl Barks Disney Library. Volume 27, então, e aqui 2023. Sumário, né, as histórias, aqui já está a maga. E aqui nós temos já um pequeno... Isso aqui tem em português também, eu acho que eu não comentei nos outros vídeos, né? Mas aqui mostra ali um texto falando, né, sobre algumas representações, né, que hoje são consideradas aí negativas, né? This title includes negative mistreatments of people or cultures. Né? Esses estereótipos eram errados na época e são errados agora, estão errados agora. Ao invés de remover o conteúdo, né, nós queremos demonstrar aí o impacto, né, que isto teve, aprender com isto, né, e começar uma conversa, uma discussão, né, para criar um futuro
mais inclusivo. Né? A Disney está comprometida em criar histórias com temas inspiracionais, né? Com inspirações que reflitam, né, a diversidade rica e tudo mais. Né? Então aqui temos também o site. E isso tem na edição da Panini também. Eu acho que eu não tinha comentado nos vídeos lá onde nós temos a questão do Dom Rosa, né? Sobre o personagem dele lá, que foi cortado da saga do Tio Patinhas. E aqui a primeira história, então, Sorte de Pato. Né? Seguindo aí toda o projeto aí que nós vimos aqui no Brasil também, né? Uma história aí com o Gastão, sortudo, né? História bem engraçada, né? A veia bem cômica aí do Karl Barks. Gosto muito das histórias do Gastão. Né? O Donald sempre tenta ser mais esperto, né? E aqui é uma história aí um pouco de férias aí. O Donald e os sobrinhos passeando e tirando umas férias. Também as coisas não dão muito certo, né? Aqui alguma história no mar, aí o Donald já marinheiro, né? Madcap Mariner. Eu vou passar um pouco rápido, né? Porque a ideia não é lermos as histórias aqui, né? Mostrar um pouquinho o professor Pardal, que é o Gyro, né? Gyro Gearloose. Professor Pardal e suas invenções. Essa edição aqui também tem muitas histórias da Margarida, né? Daisy Duck. E as sobrinhas dela, né? Inclusive, eu lembro muito de ler também tinha o título da Margarida, né? Eu tinha assinatura da Disney, então tinha o gibi do Mickey, do Donald, da Margarida, do Zé Carioca, o Almanac Disney, né? Então eu li muito dessas histórias da Margarida. Turista, né? Terrible Tourist, mais uma história aí do Donald se encrencando sempre, né? Ao não respeitarem o Aquiles, apaixonado aí pela bela donzela, vai fazer uma serenata, que as coisas não dão muito certo. Eu vou avançar um pouquinho aqui, né? Que então acontece aí, ó. O grande inimigo aí sempre do Donald. Gosto muito das histórias do Donald com o Silva, né? Que é o vizinho dele, problemático. E aqui a capa, né? O desenho da capa, arte da capa. Fronteira Perdida, aqui uma história mais de ficção aí, Lost Frontier, com os sobrinhos. Ah, essa história eu li no Almanac Disney quando eu era criança, onde eles vão para uns canyons e acabam pousando num canyon perdido. É o Donald pilotando, e aí encontra uma tribo de homens das cavernas, cavemen. E aí tem que fugir. E eu lembro de ter lido essa história aqui, onde a civilização ficava escondida nesses canyons, né, por causa da dificuldade de acesso e dessas nuvens. E aí eles acabam tendo que fugir. E aqui um deles pegou a roupa do Donald. É uma história bem, na época, assim, marcou, né? Uma das que ficou aí na minha memória. Eu sempre gostei muito da história do Karl Barks, mesmo não sabendo na época, que quando eu era criancinha lá, lendo o Almanac Disney, né? Não sabia exatamente quais eram do Karl Barks ou não, mas as maiores aventuras eram do Karl Barks, né? Mais estranho que a ficção, Stranger Than Fiction. Mais uma história aí com o nosso querido professor Pardal, né? Gyro Gearloose, Inventor of Anything, inventor de qualquer coisa. Ele inventa tudo, lampadinha, né? Professor Pardal é o seu fiel escudeiro lampadinho. Então temos aqui, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque senão não vamos, né? Mais uma historinha curta da Margarida. Essa edição é bem legal, as histórias, né? Eu já li também. Que tem muitas histórias com a vovó Donalda, aqui o dono do detetive, né? Mr. Private Eye. Eu adorava as histórias com a vovó Donalda também. Aqui os irmãos Metralha, né? Os Beagle Boys.
The Beagle Boys, The Terrible Beagle Boys. Né? Os irmãos Metralha aí sempre querendo colocar a mão na fortuna, né, do tio Patinhas. Aqui o Diário da Margarida. Esse aqui era uma das que eu tinha bastante. Mais uma história aqui da Margarida. Com as joias. Daisy's Duck Diary, Too Much Help. E aqui fala um pouco, nós vamos chegar nos extras. Aqui mais querida vovó Donalda. Né, que é Grandma. Gladstone, que é o Gansolino, é uma tradução muito boa, né? O Gansolino em inglês é o Gladstone. E a Grandma, né? Que é a vovó Donalda. E aí vou mostrar os extras, então, né? Aqui muitas histórias do Diário da Margarida, nesta edição. Que são bem legais também. Comentem aí se vocês... Aqui algumas histórias para fechar a edição com os escoteiros mirim. Algumas aventuras aqui. Saviors of the Lake, né? Os salvadores do lago, né? Huey, Dewey, Louie, né? O Guinho, Zezinho, Luizinho. The Junior Woodchucks, que é o original, né? Dos escoteiros mirins, né? Ficou em português. Histórias dos escoteiros mirins. Os sobrinhos aqui com a Maga, né, a Maga Patológica. Também um dos meus personagens favoritos. E aí termina, então, com essa história dos escoteiros aqui. Ah, não. Traitor in the Rings. Esta é, acho que é a última história, né? Que os sobrinhos ali, as medalhas, né, dos escoteiros. Mais uma aventura aí na floresta, com o manual do escoteiro mirim, né, o clássico manual, e aqui termina então esta edição. E aí, como na edição que nós tivemos aqui no Brasil, nós temos aí a galeria de capas, né, as belíssimas capas aí do Karl Barks. Essa edição ela é bem grande mesmo, não vou conseguir mostrar todos os detalhes aí. Mas, né, a seção de extras, aqui o álbum do Pato Donald, bem bonita a capa, adoro a vovó Donalda, adoro a Margarida. Todos os personagens, né, de Patópolis são incríveis. Né, aqui algumas edições, então, as capas aí aqui com os sobrinhos. E aí nós temos também as histórias, né, as anotações, né, de cada história, onde elas foram publicadas pela primeira vez, né, um contexto ali de cada história, a participação do Karl Barks, né, na criação, no roteiro, algum contexto, né, se às vezes teve alguma outra versão, né, quando foi relançado, né, nós tivemos algumas alterações às vezes, né. Então esse aqui também nós temos nas edições brasileiras, né? Também temos este extra aqui. Aqui, né? Mais uma biografia aí do Karl Barks. 1982, né? Na San Diego Comic Con. Aqui o pessoal, no caso, né, que trabalhou nessa edição aí da Fantagraphics. E aqui, né, onde as histórias apareceram pela primeira vez. Aqui, no caso, a coleção, né, a lista. E aqui são outras edições que estão disponíveis na Fantagraphics, outras edições Disney. Tem muita coisa legal lá nos Estados Unidos. E aqui alguns disponíveis, né. Essa edição aqui a Panini lançou no Brasil. Né, e aqui algumas... É uma caixa bem bonita aí do Tio Patinhas, Complete Life and Times of Scrooge McDuck, Deluxe Edition. É o material do Dom Rosa, uma edição aí de luxo. E aí encerrou aqui, né? Então, esta é a edição aqui. A outra que eu tenho aqui também é do Barco de Ouro, né? Se vocês quiserem verem mais detalhes, comentem aí para um futuro vídeo nosso aqui. Vamos voltar para a câmera tradicional e os últimos comentários aí sobre... Bom, está
Esta foi então aí, né, folheando um pouco desta edição aí da Fantagraphics para mostrar um pouco, né, da edição e das histórias, né? Comentem aí se vocês pretendem seguir com a coleção, né? Se vão esperar, como eu disse, né, antes ali, eu pretendo esperar também um pouco agora se a Panini vai relançar ainda, né? Se vai continuar lançando aqui no Brasil essas edições. Então eu vou aguardar um pouco antes de comprar essas edições que já estão disponíveis e em pré-venda, né? Os volumes disponíveis ali na Amazon, eu vou aguardar. E vou dar preferência aí se a Panini continuar aqui no Brasil. Vamos torcer para que sim, né? Comente aí quais suas impressões sobre essa coleção, né? Espero aí que tenhamos boas notícias aqui no Brasil aí para os fãs desta obra tão importante aí do Karl Barks. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe aí seu joinha, seu comentário. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.